Fala rapaziada, que este é meu canal aí, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Iago Silva e seja muito, mas muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos discutir o assunto do dízimo. Exatamente, cara. Nós sabemos que o dízimo é um assunto muito bem discutido nas igrejas. Pastores falando que é obrigatório, falando que você deve devolver algo para o Criador, né? E ele diz que esse devolver é o dinheiro, né? Uma coisa totalmente pagã, beleza? Algo completamente pagão. E eu vou te mostrar com base bíblica que isso é totalmente nulo, totalmente mentira, totalmente falácia, beleza? Vou te mostrar na Bíblia que não é obrigatório dar o dízimo, que o dízimo era uma prática dada exclusivamente para os levitas. Exatamente. Mas tudo isso a gente discutirá no vídeo de hoje. Mas antes de começar, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que esteja precisando ouvir esse tipo de mensagem. Então, vamos lá. Eu elaborei um estudo muito importante, tá bom? Aqui no meu notebook. Então, vou gravar aqui a tela para explicar melhor para vocês. Então, vamos lá. Fiz aqui um estudo, né? O que é o dízimo na Bíblia? A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte. Era um costume entre os povos antigos e Deus instituiu isso na lei de Moisés para o povo de Israel. Então o dízimo realmente é algo bíblico, beleza? Sabendo disso, é algo bíblico que está na lei de Moisés, beleza? Sabendo disso, vamos continuar. Mas o que era o dízimo, né? O dízimo é algo bíblico, é indiscutivelmente bíblico. Mas será que é o que os pastores falam? Mas será que é o que eles pregam para vocês? Vamos discutir aqui, né? O que as faculdades de teologia falam? Vamos ver aqui. O dízimo no Antigo Testamento, antes da lei de Moisés. Existia um dízimo antes da lei de Moisés, né? Que foi dado por Abraão, né? E Abraão deu o dízimo dos despejos da guerra a Melquisedeque, né? Melquisedeque, rei de Salém, e deu-lhe o dízimo de tudo. Foi ato único e voluntário, não obrigação ou prática regular. Não era uma obrigação Abraão ter feito aquele voto, né? Aquele dízimo. Não era obrigação, não foi obrigatório, tá? Ele, por boa vontade, quis retribuir a Melquisedeque, né? Ele quis retribuir algo, né? Ele quis restituir as coisas de Melquisedeque e deu um dízimo para ele, um voto voluntário, não obrigatório, beleza? Continuando aqui, ó, Jacó, um voto de Deus, um voto a Deus. Ele fez um voto a Deus, né? De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Também foi uma promessa pessoal, não uma ordenância divina até então. Então vamos lá. Deus, ele não falou assim, ó, em nenhum momento: eu quero um dízimo. Eu quero que vocês me retribuam o que eu dou para vocês. Ah, Deus, como é que eu vou te retribuir? Vou te retribuir com boas ações? Vou te retribuir com meu coração, com atitudes, amando o próximo? Não. Me retribua dando 10% do seu dinheiro, né? 15, 20% do seu salário. Ah, Senhor, mas pra quê? O que o Senhor vai fazer com esse dinheiro? Não, só me dá. Dá pros meus Levi, dá pros meus pastores, né? Dá pros meus profetas. 10% do que vocês ganharem. Isso é totalmente falácia, né, meu amigo? Nós sabemos disso. Deus, ele não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Quem quer o seu dinheiro são os falsos profetas e os falsos pastores, tá? Jesus, ele quer o seu coração, não o seu dinheiro, beleza? Continuando, vamos lá. Na lei de Moisés, lei dada a Israel. Assim, ó, tá escrito dessa forma, em Levítico 27, 30 e 33. Também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo, como o fruto das árvores, são do Senhor. Números 18, 21. Aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos
em Israel por herança, pelo serviço que prestam aos filhos de Levi. Exatamente. Continuando aqui, ó. Aqui fica claro que o dízimo era uma forma de sustento dos levitas, pois eles não receberam a terra como herança, como as outras tribos. O seu trabalho era cuidar do tabernáculo e depois do templo. Aqui eu peguei, hein, os pastorzinhos, hein? Pressão. Nunca se tratou de dinheiro. Vamos lá. Acho que vocês conhecem a história da Terra Prometida, né? Acho que vocês conhecem. Então vamos lá. Como nós sabemos, Moisés ele não chegou à Terra Prometida, né? Isso aí ficou um papel para a próxima geração, né? Chegar na Terra Prometida. Quem levou as pessoas verdadeiramente para a Terra Prometida foi Josué. Isso aí, exatamente. Quando Josué ele enfrentou e eliminou, né, as pessoas que tinham assumido a terra ali, que já eram deles por direito, porque o Criador tinha dado a eles, quando ele tomou tudo isso, Josué tomou tudo, ele dividiu as terras da Terra Prometida a 12 tribos. Só que a tribo de Levi ficou sem a terra. Aí, Iago, por que Josué ele não entregou a terra para a tribo de Levi? Porque a tribo de Levi, o papel dela seria outro. Seria ser levitas, né? Ser profetas, né? Então, eles não poderiam trabalhar na pecuária, não poderiam trabalhar no campo. Eles deveriam dedicar 100% do tempo deles para o Criador. Entende? Então, essa terra não foi de herança para a tribo de Levi. Sabendo disso, o que o Criador fez? O Criador falou, já que vocês não trabalharão, né, na pecuária, não trabalharão no campo, vocês receberão o dízimo de quem trabalha. Ah, Iago, o que era o dízimo? Era dinheiro, ouro, joias, comida, mantimentos, para eles conseguirem sobreviver. Exatamente. Então eles ficavam no templo, né, escrevendo, profetizando, né, fazendo oferendas para o Criador e etc. Beleza? Mas o dízimo era para a tribo de Levi, porque eles não receberam nenhum tipo de terra como herança. Tá bom? Continuando aqui. Deuteronômio 14, 22, 29. Havia dízimos que eram comidos pelos próprios israelitas em Jerusalém, e também guardados para os levitas, estrangeiros, órfãos e... Então aqui deixa mais claro ainda que o dízimo se tratava de alimentos. Alimentos, beleza? O dízimo era composto de alimentos, produtos da terra e do rebanho. Nunca foi o quê? Nunca foi o quê? Nunca foi dinheiro. Exatamente, meu patrão. Então, essa prática que os pastores falam, dá 10%, 15%. Aí eles pegam um texto já pronto do Velho Testamento, né, para tentar justificar, sabendo que era comida, cara. E não era para nenhum outro tipo de povo, era só para os levitas. Nenhum outro tipo de pregador, de pastor, de profeta tinha direito ao dízimo, só os levitas, tá? Só os levitas da tribo de Levi, ok? Porque eles não receberam a terra como herança. Os outros tinham que trabalhar, os outros tinham que se esforçar, tá bom? Cara, mas assim, é algo bem interessante de se dizer é que essa regra foi dada apenas para os levitas, da tribo de Levi, no Antigo Testamento, beleza? Continuando, vamos lá. O dízimo era comida e não dinheiro. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Exatamente. Mantimento igual a comida. O propósito era promover sustento para os levitas e necessitados. A casa do tesouro era o depósito de alimentos. Neemias 10, 38, 39. Os levitas traziam o dízimo dos dízimos à casa de Deus. Exatamente.
O dízimo no Novo Testamento. Aí agora a gente vai pro Novo, tá? Entendendo que no Velho Testamento o dízimo era apenas pro povo de Levi, a tribo de Levi, né? Que não receberam a terra prometida, que não receberam como herança nenhuma parte da terra prometida. Então, Antigo Testamento era isso. Novo Testamento a gente vai ver como que é o dízimo, tá? Mateus 23:23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro do caminho. Jesus reconhece que os judeus continuavam a dar dízimo, mais crítica à hipocrisia. Eles faziam isso, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Assim, eles davam assim, ó, vou retribuir para Deus, né? Vou retribuir uma coisa para Deus. Vou dar o meu dinheiro ali vou continuar dando dízimo e tá tudo tranquilo. Eu não preciso mais fazer mais nada. Eu só vou dar o dízimo. 10% ali do que eu ganho, pronto. Já quitei minha dívida do mês com o Criador. Cara, que loucura, cara. Tá entendendo? Por que você, se fosse seguir por essa linha de raciocínio, seria muito mais lógico você dar esses 10% para fazer uma caridade, né? Ajudar o próximo e não ficar dando para pastores, sabe? Que só ficam lá querendo roubar o seu dinheiro, sabe? Faria muito mais sentido, se for seguir para essa linha de raciocínio, você dar para uma pessoa necessitada, uma pessoa que está precisando, e não para pastores que ficam no palco, né? Mas enfim, né? Para eles é muito mais lógico você dar para marmanjos de terno e gravata. Continuando aqui, vamos lá. Aqui, a igreja primitiva e o dízimo. Vamos lá. Todos Atos dos Apóstolos. Os primeiros cristãos vendiam sua propriedade e repartiam tudo entre si. Então, antigamente o dízimo era o quê? No Novo Testamento, que era o certo, né? Cada um repartia entre si as coisas, sabe? Um não tinha, outro vai e dava. Entende? Então sempre foi essa oferta voluntária, sempre foi esse negócio voluntário de um ajudar o outro. Aí você vai na igreja, todo mundo só dá para uma pessoa. Todo mundo só ajuda uma pessoa. Todo mundo só dá alimentos, dá dinheiro para uma pessoa. Isso faz sentido? O irmão precisando ali e o pastor de Hilux? Qual que é a lógica? O certo era repartir entre si. Tá precisando, irmão? Então um pega e ajuda, o outro vai e ajuda. É assim que é uma família, é assim que é um corpo de Cristo, sabe? A igreja, a princípio, deveria ser uma família, deveria ser um corpo de Cristo, sabe? E hoje em dia virou comércio, né? Que ninguém se importa com ninguém, só se importa com o próprio bolso, entende? Então é absurdo, tá? Continuando. Não há nenhum texto dizendo que eles davam dízimo, mas sim que repartiam entre si os alimentos, repartiam entre si as coisas, né? Para um ajudar o outro como uma família, beleza? Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Exatamente. Então vamos lá. Se você quiser ajudar uma igreja, quiser ajudar o próximo, não dá porque meu dever é dar, tá? Seu dever é seguir ao Criador. Seu dever é amar o próximo como a si mesmo. Seu dever é amar a Deus acima de todas as coisas. Seu dever não é dar dinheiro para vagabundo, tá bom? Então, se você quiser ajudar alguém, ajude os necessitados. Ajude as pessoas que estão precisando de uma colaboração, né? Por estar passando por um momento difícil, sabe? Então é assim que é o verdadeiro dízimo. Não você dá para uma pessoa que está com terno e gravata em um templo herético, né? Então é absurdo a forma como as pessoas pensam. Só para concluir aqui, né? Para dar a conclusão do vídeo. Aspecto, né? Antigo Testamento. Vamos lá. Quem recebia o dízimo? Tribo de Levi, beleza? Antigo Testamento, era a tribo de Levi que recebia o dízimo. Quem era o dízimo? Alimentos da terra e rebanho, né? Então era alimentos, coisas para comer, coisas para eles se manterem, né? Então o dízimo era alimento no Antigo Testamento. Era obrigatório? Sim, sob a lei de Moisés. Então era obrigatório você dar esses mantimentos para a tribo de Levi. Era obrigatório, beleza? Propósito, sustento dos levitas
e dos necessitados. Exatamente. Novo Testamento. Quem recebia o dízimo? Não se menciona o dízimo para líderes. Ninguém, não era obrigatório. Nenhum líder específico recebia o dízimo. O que era o dízimo? Contribuições voluntárias em dinheiro e ajuda. Então, as pessoas ali como família se ajudavam. Você está precisando de uma coisa, então a gente se reúne aqui, te ajuda. Você me ajuda, eu te ajudo. Então era uma família realmente, sabe? Era uma fraternidade. Era obrigatório? Não. Não há mandamento para o dízimo no Novo Testamento. Não há nada que o Criador, uma ordem específica do Criador para dar 10, 15, 20% do seu salário para algum líder religioso herético, tá? Não existe. Não existe nenhum mandamento específico para esse tipo de pessoa. Propósito, apoio mútuo e ajuda aos pobres. Exatamente, então era uma ajuda. Você vê algum pastor ajudando alguém na igreja? Você vê algum pastor falando assim, meu amigo, você que tá com as contas atrasadas, toma aqui, ó, te ajudo. Aí o outro pastor fala assim, ó, você tá com alguma coisa atrasada? Toma aqui, uma ajuda, né, com os alimentos para casa e etc. Não, muito pelo contrário. Sabe o que você vê? Você vê Edir Macedo pegando o dinheiro, pegando os dízimos do Templo de Salomão de helicóptero. Você vê Silas Malafaia implorando por dízimos, falando que a conta dos outros é dos outros e a conta dele a igreja tem que pagar. Então, você vê os pastores tudo acumulando riqueza e só quem fica pobre são os fiéis que sustentam eles, né? Você vê a geladeira dele cheia e a dos fiéis vazia. Que muito interessante isso, né? Será que Deus concorda com isso? Claro que não, né, meu amigo? Vai ler a Bíblia, rapaz. Vai ler a Bíblia, vai estudar sobre o Criador, porque a única forma de você não ser enganado por esses falsos profetas, por esses idiotas, hipócritas, é lendo a palavra de Deus. É vigiando a palavra de Deus, é orando e pedindo discernimento pro Criador. Não adianta nada você ir para a igreja achando que a palavra do pastor é a própria Bíblia. Que a palavra do pastor é como se fosse a Bíblia aberta. Não tem como, não tem lógica. Eles vão manipular vocês, eles vão usar da palavra ao seu favor, ao seu prazer, né? Eles vão usar e de todas as formas possíveis. Aí vira essa brincalhada aí, vira essa palhaçada aí, que tá nos dias de hoje, né? Roubalheira em tudo que é canto, corrupção em tudo que é canto, até mesmo nas próprias igrejas, né? Que era para ser o templo de Cristo, o corpo de Cristo, né? Só que hoje em dia virou comércio, comercialização. Mas é isso, rapaziada. O dízimo não é obrigatório, tá? O dízimo trata-se no Novo Testamento de ajudar o próximo, tá? De você ajudar a fazer uma caridade ali com o próximo, mas não existe nenhum mandato divino de porcentagem, tá? Você pode dar 50%, pode dar 100%, você pode dar 30%, pode dar quanto vier no seu coração pro próximo. Não existe mandato divino no Novo Testamento para nenhum tipo de quantidade ou porcentagem. E não existe obrigatoriedade para você dar para nenhum tipo de líder religioso, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que esteja precisando ouvir esse tipo de mensagem, beleza? Mas é isso daí, espero que tenham gostado. Para você que ficou até aqui, tenha o meu mais sincero obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. E se acaso você quiser ajudar o canal financeiramente, o link do Pix está aqui embaixo. E tchau!